São Paulo é a oitava cidade mais populosa do mundo e é também a maior e mais importante cidade do Brasil. Nesta videoaula, vamos conhecer um pouco da sua história, como nasceu, como cresceu e também como se tornou o que ela é hoje. O território que hoje chamamos Brasil é ocupado por homens e mulheres há milhares de anos. Pinturas rupestres nas paredes de pedra de cavernas da Serra da Capivara, no Piauí, são testemunhas dessa antiga presença humana na região. Aqueles antigos habitantes da Serra da Capivara se espalharam e vieram em direção ao sul, onde hoje fica a nossa cidade. E aqui se organizaram em duas grandes tribos indígenas, os Tupiniquim e os Tupinambá. Na atualidade, seus descendentes fazem parte da diversa população brasileira, enriquecendo-a com seus saberes, seus costumes, suas crenças e tradições. No ano de 1500, navegantes vindos de Portugal e capitaneados por Pedro Álvares Cabral chegaram às costas brasileiras, no lugar onde hoje fica a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Os portugueses procuravam uma rota para chegar às Índias, onde fariam comércio com a população local. Aqui no Brasil, eles se interessaram por um tipo de árvore de cuja madeira podia se extrair uma tinta vermelha muito cobiçada na Europa para tingir tecidos e confeccionar roupas, o pau-brasil. Mesmo sem entender o que fariam com tanta madeira, os indígenas ajudaram os portugueses a cortar e carregar os troncos até as caravelas portuguesas. Em troca, recebiam produtos vindos da Europa, como facas, tesouras, machados e espelhos. Para os portugueses, os índios não eram civilizados. Não acreditavam no mesmo Deus que eles, adoravam o sol, a lua e o trovão. Andavam nus e tinham hábitos muito diferentes. Para resolver essa situação e tentar tornar o índio mais dócil e mais obediente, nada melhor do que torná-lo igual ao homem branco, ensinando-lhes a sua religião, que era o cristianismo. Na região onde hoje fica a nossa cidade, os padres jesuítas escolheram o lugar onde iriam construir uma capela e nela fazer a catequese. Uma pequena colina entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú. Na língua tupi, essas duas palavras significam, respectivamente, Rio dos Tamanduás e Rio Amaldiçoado. O povoado que nasceu nesse lugar ficou conhecido então como São Paulo de Piratininga. Quando a capela ficou pronta, em 1554, era apenas uma rústica cabana coberta de palha. Os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta celebraram ali a primeira missa, inaugurando a escola de catequese. E foi assim que nasceu o pátio do Colégio de São Paulo. Passados muitos anos, aquela cabana deu lugar a uma construção mais sólida. Esta pintura do século XVIII nos mostra como era o pátio do colégio naquela época. E esta fotografia nos mostra como é esse mesmo lugar nos dias de hoje. Logo após a fundação do colégio, tudo o que havia no povoado eram algumas poucas casas, a igreja, o prédio da escola, a cadeia e o pelourinho, que era uma coluna de pedra no centro da praça, onde os criminosos ou os escravos rebeldes eram expostos e castigados. São Paulo era um vilarejo pequeno e sem muita importância nem recursos. Por esse motivo, os habitantes da vila de São Paulo se dedicaram a organizar expedições em direção ao interior em busca de metais e pedras preciosas, e também para capturar indígenas. A essas expedições deram o nome de bandeiras. Como não tinham condições de importar africanos escravizados, os paulistas utilizavam a força de trabalho das tribos indígenas rebeldes, aquelas que não aceitavam a catequese. O monumento às bandeiras, que certamente vocês conhecem, é de um escultor chamado Victor Brecheret.
Fica muito perto do Parque do Ibirapuera e procura rememorar essas expedições realizadas pelos paulistas nos primeiros séculos da colonização. Resumo da videoaula de hoje. O território que hoje chamamos Brasil era habitado pelo homem há milhares de anos. Em São Paulo, esses homens se dividiam em duas tribos indígenas predominantes, os Tupiniquim e os Tupinambá. Com a chegada dos portugueses, índios e europeus se dedicaram à exploração do pau-brasil, uma árvore da qual se extraía uma tinta vermelha utilizada para tingir tecidos e confeccionar roupas. Para melhor ocupar o território recém-conhecido, o rei de Portugal enviou religiosos jesuítas para catequizar os índios. Em São Paulo, esses jesuítas construíram uma escola de catequese e fundaram a Vila de São Paulo de Piratininga. A vila era pequena e não tinha muita importância nem recursos. Por isso, os paulistas organizaram as bandeiras, expedições para buscar metais e pedras preciosas e para capturar indígenas para o trabalho forçado nas lavouras. Na próxima videoaula, veremos como São Paulo se tornou uma cidade importante, próspera e populosa. E também veremos quais foram os problemas ocasionados por esse crescimento acelerado.